Então, continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, verso 29 e 30. Título do capítulo: Brahma rouba os meninos e os bezerros. Tato vidura charato gavo vatsanupavrajan govardhana drishirasi charantyo dadrishustrinam. Tata, em seguida, Vidura, de um lugar não distante, Charata, enquanto pastavam, Gava, todas as vacas, Vatsan, e seus respectivos bezerros, Upavrajam, também pastando perto de Vrindavana, Govardhana Drishirasi, no topo da colina de Govardhana, Charamtyaha, enquanto pastavam, tentaram encontrar. Dadrishu, viram. Trinam, grama tenra ali pertinho. Então a tradução deste verso e também a tradução do próximo verso. Vamos ler. Em seguida, enquanto pastavam sobre a colina de Govardhana, as vacas olharam para baixo, tentaram encontrar alguma grama verde e viram seus bezerros pastando perto de Vrindavana, não muito longe. Ao verem do topo da colina de Govardhana seus próprios bezerros, as vacas esqueceram-se de si mesmas e de seus guardadores devido à intensa afeição. E embora o caminho fosse muito áspero, elas precipitaram-se rumo a seus bezerros com muita ansiedade, cada uma dando a impressão de que corria com um único par de pernas. Com seus úberes repletos e ressumando leite, suas cabeças e caudas erguidas e suas gibas movendo-se com seus pescoços, elas correram impetuosamente até alcançarem seus bezerros para alimentá-los. Significado dado por sua divina graça a C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. De um modo geral, os bezerros e as vacas pastam separados. Os homens mais velhos cuidam das vacas e as criancinhas vigiam os bezerros. Desta vez, entretanto, as vacas imediatamente esqueceram suas posições, logo que, da colina de Govardhana, viram os bezerros lá embaixo e correram com muito ímpeto, com suas caudas eretas e suas patas dianteiras e traseiras juntas, até que alcançaram os bezerros. Essa é uma visão, uma descrição muito bucólica de uma visão comum no meio rural, onde tem animais assim, pastando, vacas, bezerros, bois. Tem essa visão é muito fácil de ser retratada pela mente, porque ela existe de fato no comportamento comum dos animais. Então aqui eles estão retratando, Sukadeva Goswami está retratando o que ocorreu de fato naquele momento do passatempo em que Brahma rouba os meninos e os bezerros e agora as vacas se encontram com seus bezerros. Isso é o que está escrito aqui. Tem um assunto interessante, que os homens mais velhos cuidam das vacas e as criancinhas vigiam os bezerros. Aqui podemos pensar, né, em os homens mais velhos cuidando das vacas, eles são chamados de Gopala, aqueles que protegem as vacas. Quem protege os bezerros são as criancinhas, são chamados de Vatsapala. Vatsa é bezerro e Pala é que protege. Então Vatsapala, Krishna é conhecido como Gopala e como Vatsapala. Vatsapala quando é criancinha e Gopala quando está um pouco maior. Aqui também podemos pensar no trabalho infantil, não é? Uma coisa muito comentada hoje em dia. As crianças deviam estar estudando,
mas estão trabalhando, elas estão vigiando os bezerros. Só que aqui não é visto como um trabalho remunerado, um trabalho assim, é visto como parte dos passatempos de Krishna e da comunidade Vaishya, onde as crianças participam de toda a vida comunitária. Então, nessa comunidade, formada por muitas famílias de parentes e amigos, eles criam as suas vacas juntos, tendo uma goshala, que é um curral grande, composto por vários cubículos, onde as vacas entram para ser tratadas, banhadas e cuidadas também para se ordenhar o leite delas. E aí os bezerros se encontram com as vacas. Dentro do meio rural não mecanizado, isso ainda acontece dessa maneira. Nas grandes indústrias, nas fazendas de laticínios, produtoras de leite muito desenvolvidas em tecnologia, os bezerros já não encontram mais com as vacas nunca. Eles são separados, as vacas são ordenhadas através de máquinas, as máquinas são colocadas em suas tetas, é uma máquina de sucção que coloca nas tetas, nas 4 tetas das vacas, e liga o motor e aspira todo o leite sem que tenha a emoção da vaca. É muito doloroso para elas e deforma a anatomia dos mamilos das vacas. As tetas ficam alongadas, que são mais ou menos desse tamanho assim, normalmente. Elas terminam desse tamanho assim, alongadas, flácidas, e é bem feio de ver isso, mas é o padrão que se vê nas fazendas mecanizadas, onde se tira o leite através dessas máquinas. Normalmente, o leite é tirado por uma pessoa que, quando começa a se aproximar delas, elas já começam a mugir, reconhecendo a figura do vaqueiro. Então, eles geralmente tratam pelo nome, chamam pelo nome, dão as palmadinhas para elas se afastarem. Às vezes elas têm que se afastar e eles batem assim rapidinho no lombo delas, aí elas chegam para o lado, aí eles transitam por ali. Falando aqui do Ocidente, eles têm um banquinho e eles o banquinho fica preso, amarrado neles, e eles sentam naquele banquinho rapidamente e às vezes lavam as tetas das vacas e trazem o bezerro. Aí o bezerro vem e, quando chegam perto dela, elas lambem o bezerro e nesse momento elas soltam o leite. Até eles usam essa expressão, que elas soltam o leite. Tem várias teorias agora, a teoria de proteção aos animais e especialmente proteção às vacas, que é preconizada pelos veganos, pela teoria vegana. Eles dizem que a vaca não dá leite, que a vaca tem o seu leite roubado pelos seres humanos, que, na verdade, o leite é destinado para os bezerros e que os bezerros deveriam ficar ao lado das vacas o dia inteiro, tomando leite quando bem quisessem. Mas na pecuária de proteção às vacas, que nós conhecemos aqui pela tradição, eles apartam mesmo os bezerros, como se faz aqui nas pequenas fazendas, pequenos sítios que têm vacas. Então eles apartam os bezerros para que os bezerros não bebam todo o leite. Quando eles já estão na idade de comer, de mastigar e comer grama, então eles são apartados para irem comer longe das vacas, e aí elas preservam o leite. Quando chega na hora exata, os úberes estão de ordenhar, os úberes estão muito cheios. Então os vaqueiros trazem os bezerros se aproximam, elas lambem, eles lambem, então eles dão a cabeçada no úbere dela e ela solta o leite. A cabeçada para a gente seria forte, mas não é tanto assim. É como os filhos humanos das mães que aleitam, que às vezes tocam no peito da mãe
e também, então as mães dão leite para seus filhos, geralmente numa condição confortável. As vacas também dão leite para seus bezerros, pelo menos para os bezerros é unanimidade que elas dão, né? Então elas dão leite para seus bezerros, aí é unanimidade. Mas quando se trata dos seres humanos, eles dizem que os seres humanos, embora mamíferos, eles são mamíferos enquanto são bebês. E logo depois que nascem os dentes, já por volta dos 6 meses de idade, eles começam a desmamar e não precisam mais de leite. Essas são teorias que se desenvolveram em função da grande exploração das vacas e do desequilíbrio social, da grande produção de animais para o abate, criação de vacas em pecuárias, em fazendas de pecuária para o abate. Então nascem muitos bois, eles torcem para que nasçam bois. Aí quando nascem os bois, eles cuidam para que os bois cresçam, fiquem bem musculosos, façam bastante exercícios e comam muito. Eles põem sal na região do pasto, eles lambem o sal, ficam com sede, então eles bebem mais água, então muito hidratados, super hidratados, e comendo também o pasto, a grama, às vezes capins que são muito ricos em nutrientes. Aí eles comem muito e super hidratados, eles engordam, ficam muito pesados. Então eles vendem essa carne, às vezes no animal ainda vivo, que é levado para um abatedouro, e nesse abatedouro eles são assassinados, são mortos, e depois a carne é distribuída para as pessoas que comem, já toda limpa, tratada, ninguém vê sangue escorrendo, ninguém vê nada, e elas são colocadas nos frigoríficos bem limpas, os açougueiros vestidos de branco, num ambiente parecido com um shopping. Então as pessoas não identificam a violência que está por trás daquela carne, como foi adquirida. Como a carne está toda limpa, o corte dela é cientificamente preparado para agradar, da mesma forma que os manequins. Semana passada eu fui no shopping de Campina Grande com Baladeva para ele comprar um celular, que o dele tinha quebrado, e enquanto ele fazia a compra, eu fiquei cantando japa assim no corredor e vi uma loja de roupa masculina. E tinha 2 manequins homens, um com a mão para trás, assim, e o outro bem pertinho com a mão para frente. Eles não encostavam a mão, mas a sugestão era de um casal homossexual, homens. Então, e todos bem vestidos e tudo. Então, essa propaganda faz parte da alma do negócio, do comércio. Então, eles fazem o mesmo com a carne. Então, eles limpam a carne toda, tiram todo o excesso de gordura, de fibras que estão fora, deixa as fibras musculares bem lisas, assim, visíveis. Então, as pessoas passam e veem aquele corte de carne assim e acham bonito até. E, de fato, em termos de estética, não é chocante. Aí, eles vendem aquilo, eles cortam ali, vendem tudo muito limpo, enrolam em papel filme, também muito bom, depois põem numa sacola e a pessoa leva para casa sem peso na consciência. Não sabem o que estão fazendo, não sabem o que estão consumindo, não conhecem a violência que está por trás de tudo aquilo. E assim, de maneira ignorante, as pessoas vão conduzindo a sua alimentação sem reconhecer a violência que existe, o sofrimento que existe por trás de tudo isso. Aqui nós vemos a demonstração do afeto das vacas por seus filhos. E este é o ponto do passatempo de Krishna. Do passatempo de Krishna aqui é a questão do amor, o amor em Vatsalya Rasa. Krishna queria reciprocar o amor das mulheres que tinham da comunidade dele, que tinham filhos, mas que não eram Krishna nem Balarama. Então Krishna queria reciprocar aquele amor. Então quando o Brahma
roubou os meninos, os filhos dessas mulheres e os bezerros, então ele se expandiu como meninos e como bezerros, foi para a casa das mulheres e elas receberam ele, Krishna, como se fosse o filho delas. E fez com Krishna tudo o que elas fariam com os filhos, mas, ao mesmo tempo, elas sentiram um amor ainda muito maior. Isso acontece com todos nós quando amamos alguém e em dados momentos a gente está na intimidade e negligencia um monte de coisa, mas em um dado momento a gente olha para a pessoa amada e aprecia as virtudes e dá uma sensação de alegria, de felicidade, de satisfação, que a pessoa quer abraçar, quer falar palavras bonitas, agradáveis, porque aquela pessoa, porque de repente ela olhou aquela pessoa. Então é o mesmo comportamento humano que aqui faz reproduzir o comportamento de pessoas que estão numa plataforma muito elevada de amor por Krishna, e Krishna está dando para elas o mérito de amar a Krishna, dando para elas então a oportunidade de se associar com ele, com o amor que elas têm, que é no nível de Vatsalya, amor de mãe. Então o assunto é bem filosófico, é bem complexo, faz parte do aspecto mais confidencial da nossa teologia. Não é um assunto que se fala publicamente com facilidade, não é um assunto acadêmico para se levar para as universidades. Imagine começar uma palestra falando do amor que Krishna tem pelas gopis, mesmo pelos meninos, pelas mães, e essa reciprocidade. Não começamos a falar dessa maneira nunca. Sempre vamos apresentar o aspecto da grande ilusão que existe dentro deste mundo, Mahamaya, a grande ilusão que nos leva a tomar atitudes que são inteiramente maléficas, prejudiciais para a nossa iluminação espiritual, para a nossa consciência espiritual. Então, quando pregamos, nós observamos aquelas pessoas que estão ali, por exemplo, numa universidade, elas estão ali depois de terem passado por um percurso muito longo e árduo de estudo, concursos, competição e tudo, e agora elas chegaram ali para escutar, e nós vamos dar uma palestra. Então nós vamos falar de tal maneira que elas possam compreender o que nós estamos falando. E nós podemos falar da literatura védica, da importância do Bhagavad Gita, um livro que vem passando milênio após milênio, sendo estudado, praticado e usado como guia de autorrealização espiritual. Assim a gente se localiza dentro desse universo acadêmico e prega para as pessoas, apresenta a filosofia da consciência de Krishna para as pessoas da forma que elas podem compreender. Mas aqui o tema é afeição, é amor. E as vacas que estão no topo da colina de Govardhana descem correndo, apesar de o terreno ser acidentado, cheio de rochas, de pedras e coisas assim, elas descem correndo para encontrar os seus bezerros. Esse é o ponto em que nós estamos do passatempo.